Olá, bem-vindos a mais uma aula de revisão de conteúdos da disciplina Administração de Materiais, dessa vez falando sobre o tema Classificação ABC. As organizações precisam lidar com uma grande quantidade de estoques de produtos diferentes, como matérias-primas, materiais de apoio, materiais de manutenção, materiais de expediente, entre outros. Diante disso, uma dúvida comum que surge é: como controlar esses estoques? Quais itens devem receber prioridade ou mais atenção do gestor na hora da administração dos inventários? Existem várias maneiras diferentes de responder essa pergunta. Por exemplo, pela importância operacional que o item tem, pela dificuldade em comprar ou acessar esses materiais. Mas a resposta mais comum, mais utilizada no mundo da gestão, é através da importância financeira, ou seja, qual o valor aplicado em cada um desses produtos. As origens da classificação ABC remontam ao ano de 1897, quando um estatístico italiano chamado Vilfredo Pareto resolveu fazer um estudo de distribuição de renda na sua região. Nas suas conclusões, ele chegou a uma situação que é bastante comum ainda nos tempos atuais. Havia uma má distribuição de renda. Isso significa que muitas pessoas detinham uma quantidade pequena dos recursos disponíveis, enquanto que poucas pessoas controlavam a maior parte da renda daquela região. Apesar de não ser uma novidade, esse estudo dele trouxe uma informação bastante importante que acabou se tornando uma referência válida até hoje. Pareto descobriu que havia uma proporção bastante comum e recorrente entre esses dois grupos, a população e a renda que ela controlava. Esse princípio foi chamado de 20-80 ou 80-20. Por quê? Pareto identificou que 20% da população detinha ou controlava 80% da renda. E o contrário, obviamente, também era verdadeiro. 80% da população ficava apenas com 20% da renda daquela região para distribuir entre si. Passado algum tempo, começou a se perceber que esse padrão de Pareto era recorrente em várias outras áreas, não apenas na distribuição de renda. No mundo organizacional, por exemplo, é bastante comum encontrarmos situações como essa na carteira de inadimplência dos clientes de uma empresa, por exemplo, onde normalmente 20% dos inadimplentes detêm 80% das dívidas que a empresa tem a receber, e assim por diante. Descobriu-se também que esse padrão pode ser aplicado aos estoques. Como a empresa possui uma grande quantidade de itens no seu estoque, se ela for fazer uma seleção dos itens que têm o valor correspondente ao seu investimento, ela vai identificar que em torno de 20% dos itens concentram 80% do valor total dos seus estoques. São os chamados itens classe A. O restante, os outros 80%, foram divididos em dois grupos para facilitar a análise. O segundo grupo é composto por 30% dos itens, que concentram aproximadamente 15% do valor total investido em estoques, são chamados os itens B. E, finalmente, o restante, 50% dos itens no estoque de uma empresa, geralmente não representam mais do que 5% do seu valor total, são os chamados itens C. Então, a partir desse agrupamento, dessa classificação, nós temos a origem da temática em estudo, a classificação ABC. O grande desafio de um gestor é encontrar dentro dos seus estoques quais são esses três grupos de produtos, quais itens fazem parte de cada um deles, para então tomar medidas assertivas em relação à sua gestão. O processo de classificação ABC é relativamente simples. Tomemos como exemplo um estoque composto por 10 itens, organizados aqui em ordem alfabética. Nós podemos perceber que cada um desses itens teve, durante um determinado período, uma demanda, ou seja, uma quantidade utilizada diferente, e a cada um deles também é aplicado um pequeno valor unitário. Esse processo, ou esse levantamento de dados, é o passo inicial para identificarmos dentro do nosso estoque quais são os itens da nossa classificação ABC. Apresentando já o resultado desse trabalho, cujo passo a passo nós vimos em sala de aula e pode ser recuperado também na nossa apostila, nós devemos trabalhar ou identificar para cada produto o seu valor total, que nada mais é do que a demanda multiplicada pelo custo unitário. Empresas que tenham sistemas de informação já estabelecido, muito provavelmente conseguem obter essa informação diretamente do seu sistema, facilitando bastante a análise. Podemos perceber aqui na tabela que os itens também não estão mais em ordem alfabética, como anteriormente.
nós reorganizamos a nossa tabela em ordem decrescente do valor total. Essa é uma prática bastante importante para que nós tenhamos, ao final do processo, a nossa tabela já separada por classes. Então, identificamos o valor total de cada item, finalmente o total geral investido nos estoques pela empresa. Depois identificamos os percentuais, ou seja, quanto relativamente o valor total do item representa sobre o valor total investido. Uma regra de 3 bem simples ajuda a resolver isso. Finalmente, nós vamos para o percentual acumulado, que nada mais é do que o somatório dos percentuais individuais de cada item. Uma vez pronto esse trabalho matemático, nós podemos fazer análise das nossas classes. Então lembremos, a classe A representa 20% dos itens que constituem 80% do valor acumulado, em média. Nós podemos ver que a nossa tabela então tem 10 itens, 20% seriam 2. Como nós estamos organizados em ordem decrescente de valor total, esses 2 serão os 2 primeiros itens. Observando então os itens L4 e ZL1, nós podemos ver que no segundo dos 2 itens, o ZL1, o percentual acumulado está bem próximo aos 80%, que são o nosso padrão de referência. Nesse caso, nós temos aí a nossa classe A. Em seguida, temos a classe B, são 30% dos itens, ou seja, no exemplo em apresentação, de 10 itens teríamos 3. Continuando, após o último item classe A, nós temos os próximos 3 itens, ZL5, ZL3 e ZL9. Observando a coluna percentual acumulado, nós podemos ver que o último dos 3 itens, o ZL9, está próximo a 95%. E por que 95%? Porque os itens A são 80%, os itens B são mais 15%, então a somatória das classes A e B deve estar em torno de 95%. Novamente, nós temos o corte da nossa classe B aqui no quinto item, no ZL9. O que sobra são os itens C, mas poderíamos conferir pelo nosso padrão adotado que eles representam em torno de 50% dos itens. Como a nossa tabela tinha 10 itens, ainda são 5 itens que faltam ser classificados. Esses 5 que sobram são então os itens classe C. Esse processo simples permite que nós enxerguemos no nosso estoque os itens de maior ou menor importância financeira e com isso possamos estabelecer políticas diferenciadas para cada um deles. Vamos a um exemplo. Usando os mesmos dados que nós acabamos de ver, nós separamos aqui os valores dos produtos das 3 classes. Então a classe A representa 878 mil do valor total, a classe B em torno de 169 mil e a classe C um pouco mais do que 60 mil reais. Imaginemos agora diferentes políticas em que nós conseguíssemos descontos de 3, 10 e 20% para cada uma das classes. É fácil perceber, olhando a diferença e o valor total, que um pequeno desconto na classe A traz um impacto, traz uma redução de gastos para a empresa bem maior que um grande desconto na classe C. Logo, a estratégia que pode ou deve ser adotada pela empresa é priorizar a gestão dos itens A, tendo maior controle, maior atenção e buscando sempre, primeiro, políticas que minimizem os custos envolvidos nesses estoques. Uma situação bem típica que as empresas adotam é, para a classe C, definir um fornecedor fixo. Como são itens de baixo valor relativo, não convém se gastar muito tempo fazendo orçamentos, cotações de preços, licitações com fornecedores, etc. Porque os ganhos serão pequenos em relação ao total. Então, defina um fornecedor fixo para essa classe e compre sempre dele. O ganho que você terá pela economia de tempo compensará eventuais diferenças de preços que podem ser obtidas em um ou outro item. Na classe B, uma estratégia que funciona bem é a definição de um ponto de pedido. Usando essa técnica, já vista em aulas passadas, você consegue sempre manter o seu estoque controlado. E por último, para a classe a estratégia é just in time. Procurar ter o estoque mais reduzido possível com um rápido giro dos itens. Por quê? Porque muito estoque parado nessas classes significa desperdício financeiro para a empresa. Quanto mais ágil eu for na gestão dessa classe, mais eficiente ou mais resultados eu terei. Bem, pessoal, com essa revisão nós concluímos nosso trabalho nesse semestre em relação às temáticas que eram solicitadas para a disciplina. Essa foi a nossa última aula de revisão. Nós continuaremos em sala com outras informações, atividades e avaliações até o final do semestre.
Agradeço a participação de todos e deixo esse material livre para consulta sempre que precisarem. Obrigado e um abraço.